Pronto? Ótimo dia a todos. Hoje nós estamos aqui com o Vinícius, o coach do Enneagrama. Comigo aqui está a Sueli, minha gerente, todos já conhecem. E aí, hoje o Vinícius vai falar um pouquinho do Enneagrama, vai falar como que essa ferramenta é usada e quais os benefícios que trazem a ferramenta do Enneagrama. Ótimo dia, viu, Vinícius? Obrigado por ter vindo. Ótimo dia, Rogério, Suelen. Ótimo dia. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. E vamos bater esse papo, né? Vamos falar aí de gente, falar de Enneagrama, mas vamos entender como é que isso se aplica dentro da nossa vida, que acho que é o que mais importa, né? Ah, verdade. Faz diferença total, né? Pessoas. Falar de pessoas. A nossa vida, ela é baseada em pessoas, né? Por mais que a gente fale, a gente é empresário, temos nossos negócios, mas por trás sempre tem vários, né, CPFs. Então, eu falo que é muito importante. Se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócios. Porque É verdade. sem elas, a gente não consegue construir nada, né? É verdade. Vocês aí, uma equipe gigantesca, né? Então, imagino os desafios que é ter que... Poxa, quem que são essas pessoas? Quem que eu coloco em cada posição, né? É verdade. E aproveitando, pessoal, é bom o Vinícius falar aqui, mas a gente já foi aluno do Vinícius. Eu e a Sueli aqui, ó, nós somos formados já em Enneagrama. A gente hoje mudou muito o conceito de a gente entender as pessoas, porque realmente o Enneagrama faz muita diferença, né, Sueli? Ah, verdade. Ó, gratidão imensa, Vini, gratidão mesmo. Muda a vida, né? Muda a nossa vida. Conhecer a gente é diferente, o Enneagrama trouxe isso e muda o nosso comportamento com a equipe, com todo mundo. Gratidão imensa para o Enneagrama, para o Instituto e para ser mentorada sua é uma satisfação imensa. Gratidão. É verdade, Vi. A honra é toda minha, né? Ter, né, grandes pessoas em sala, poder contribuir com o crescimento, essa jornada. E eu falo que o autoconhecimento, né, entender de comportamento, de perfis, a gente sempre começa conosco, começa com a gente. Porque quando a gente se entende, a gente começa a entender melhor as outras pessoas. Porque o natural, e muitas pessoas vêm, né, atrás do Enneagrama, atrás dos nossos treinamentos, buscando soluções para a equipe. Às vezes é resolver um problema de relacionamentos, seja empresarial, seja depois em casa. Né, eles entendem que, poxa, eu consigo aplicar isso depois com meu marido, com a minha esposa, com meu filho. Exatamente. E é interessante, né, Su? Quando eu fiz primeiro que a Suelen, então, quando eu comecei a aplicar a ferramenta propriamente dita, eu comecei a perceber coisas que a gente não percebia nas pessoas. Por que que ela faz aquilo? Por que o comportamento dela é desta forma e não da outra forma? E a gente também começa a nos entender também, que é o mais importante que eu acho, que é primeiro a gente se conhecer para depois conhecer outra pessoa. E fez uma diferença. Tanto é que depois eu passei para a Sueli a bola, e a Sueli foi lá, fez o curso e também já se identificou as pessoas aqui dentro. E já tem outras pessoas na RIM fazendo. Então, gratidão por hora. Você tem mais gente para fazer, mas você está fazendo muita diferença o curso do Enneagrama, viu, Vi? Parabéns mesmo. Pessoal, podem ter certeza. Ele vai falar mais um pouco, mas pode ter certeza que é um excelente curso e vai fazer diferença na vida de vocês. Vou até aproveitar o gancho e trazer um case aqui, tá? Vocês mandaram, né, a colaboradora de vocês... E ela falou assim, olha, Vinícius, eu acredito que eu já identifiquei o perfil da minha superior aqui. E numa reunião, né, entendendo o que é importante para ela, eu já me preparei de uma outra forma. Né? Já trouxe mais informações, já trouxe, né, mais estruturado as coisas ali para a reunião. E, né, antes eu ia entrar em alguns embates, ia ficar incomodado ali com algumas situações, com algumas cobranças, e dessa vez a reunião foi tranquila. Ai, que legal. Fluiu bem. Nossa, a comunicação ficou, né, mais tranquila, os trabalhos foram e falei, interessante isso, né? Serve, né, para eu liderar a minha equipe, mas também, poxa, como é que eu trago isso para cima, né? Exatamente. Para minha liderança. Cria uma reciprocidade, né?
Você entende o que você tem que fazer e o que o outro precisa, e o outro entende o que ele tem que fazer e o que o outro precisa. Um fornece para o outro, e aí flui de uma maravilha. É só fazendo, só Exatamente. vivendo e vivendo, né? A gente aprende que o Enneagrama, a gente vive ele. No começo do curso, a gente pensava, viver o Enneagrama. Então, vou estudar e pronto, e acabou. Não, você vive ele posteriormente, todo dia, toda hora, você vê o Enneagrama na sua vida, em volta, e faz total diferença. Isso é verdade mesmo. Saber se entender, nos entender, né? Os nossos gatilhos, o que afeta, como nos afeta, é total diferença. E o resultado é ótimo para a empresa, para a vida, para tudo. Para tudo. É verdade. É uma ferramenta que eu falo pessoal. Pessoal, não é só o lado profissional, é o lado pessoal também. Eu acho que é muito mais lado pessoal que o profissional. Porque assim, você entende o seu cliente como profissional e em casa você entende sua esposa, seu filho, por que ele faz aquilo, não faz aquilo. Então, assim, é uma ferramenta que eu indico para todos. Então, assim, quem está nos assistindo aí, sei que vai ter muita gente que vai atrás do Vinícius para perguntar, Vinícius, eu quero fazer o Enneagrama, como que faz? Mas, Vinícius, vamos contar mais um pouquinho aí, que você que veio aqui, você que é o entrevistado, fala pra gente aí mais um pouquinho dessa ferramenta maravilhosa. Vou puxar um gancho dos gatilhos que a Suelen trouxe aqui para nós. Legal. E dessa reciprocidade. Uma vez que a gente entende que, poxa, a pessoa não está fazendo aquilo para me atingir, ou ela não está me cobrando daquela forma porque ela está insatisfeita comigo ou ela tem algum problema. Não. É o jeito dela de funcionar. É o que é importante para ela. Então, tem gente que precisa se sentir mais segura. Então, vai querer, né, olhar para todos os riscos, para todas as questões, todas as janelinhas abertas. Ela precisa fechar, porque enquanto ela não fecha, a coisa não vai. Exato. E aí vem os questionamentos. Aí parece que ela está pressionando ou que ela, né, traz situações ali que fala assim, nossa, mas não precisa de tudo isso. E aí a outra pessoa ela entra na defensiva dela. Porque às vezes a gente dispara gatilhos de estresse no outro. E a gente não sabe disso. O mesmo que a gente faz também, né, algumas atitudes, vão disparar gatilhos de estresse na outra pessoa. E aí fica aquele embate. E aí fica aquela briga, aquela discussão. Ou fica um meio mal-humorado com o outro. E aí a produtividade cai. Sim. Quando a gente começa a entender quais são os meus gatilhos e o da outra pessoa e quais são as potencialidades, né, as habilidades que a outra pessoa tem, aí eu falo, ok, então eu preciso trabalhar o que é importante para outra pessoa, assim como ela também vai se esforçar e vai me entendendo, vai trazer elementos e um comportamento e, né, atividades ou tarefas de um jeito que funciona bem para mim. Então, tem uns que vão ser, né, mais um olhar para um sucesso, vai buscar mais admiração, outros vai olhar para as necessidades dos outros porque deseja ser admirado. Para outros é ter tranquilidade e paz. Então, são 9 perfis dentro do Enneagrama. E a gente traz muita profundidade, só que de forma simples. A gente começa a entender as pessoas na sua essência. E isso é o que muda. Exatamente. Porque existem várias metodologias. Eu falo, é válida? Elas são válidas para a gente iniciar, muitas vezes, a nossa caminhada, né, de autoconhecimento. Mas você pode, muitas vezes, ter acesso a uma ferramenta extremamente completa, profunda, em que você entende as pessoas dentro da própria essência. E aí você vai entender quais são os pontos fortes dela, quais são, né, os desafios que ela tem enquanto pessoas. Então, a gente fala dos nossos 3 centros de inteligência, né? Então, nós temos, né, os centros ativos, as pessoas que são práticas, né, objetivas, diretas, os teóricos, mais analíticos, planejadores, e os emocionais, né, mais empáticos, carismáticos, conectados. E só por essa informação, e aí você que está nos assistindo, se vocês, né, pegarem uma caneta e se observarem qual desses 3 centros, né, eu transito mais, você já, puxa, tem um start de, é verdade, eu sou assim. E aí você começa a perceber isso também nas outras pessoas. E como é que eu, né, só olhando para os 3 centros de inteligência, eu mudo a minha abordagem? Poxa, com um teórico eu preciso trazer mais informações. Né? Para quem é mais emocional, eu preciso trazer mais conexão. E para quem é ativo, eu preciso ser mais direto e objetivo. E essa preferência das pessoas é o que torna, muitas vezes, o ajuste da forma como a gente vai pedir as coisas, vai executar as coisas, vai nos comunicar com ela, vai melhorar a nossa entrega, os nossos resultados,
Exatamente. E aproveitando que o Vinícius falou, deu essas deixas pra gente, né, Su? Porque eu sou totalmente oposto da Sueli, no tipo. Então a gente tá 20 anos atrás. Imagina agora que eu fui entender, Nós porque fomos nos entender, né? eu tenho a forma de ser meu tipo, e aí eu vou agir desta forma. E ela também tem a forma de ser dela e vai agir da forma que ela. Mas se eu tivesse conhecido o Enneagrama tipo há 10 anos atrás, eu estava muito melhor hoje, né? Eu estava muito melhor em relação. Nós estávamos. Porque, tudo bem, nós estamos 20 anos, quer dizer que deu certo. Mas foi nas porradas que a gente se entendia, né? Não é através da técnica da ferramenta do Enneagrama. E aí, depois do curso, aí eu posso falar para vocês que fez muita diferença, porque a gente começar a nos entender. Então, eu falava de uma forma, que eu sou o ativo, tá? Vou já falar para vocês aqui. E a Sueli é emocional. Imagina um ativo emocional que quer tudo para ontem e o emocional, peraí, mas vamos conversar. E sabe? E realmente faz uma diferença. Então, nós tivemos que nos adaptar sem o Enneagrama, mas agora com o Enneagrama fez muita diferença. Então, agora eu sei até o meu limite, sei até onde eu posso. Ela também sabe o meu limite, porque ela também me reconhece como ativo agora, né? Então, a gente conseguiu hoje ter uma relação de trabalho muito melhor. Antes de conhecer o Enneagrama. Agora está muito melhor. Então, com o Enneagrama fez uma diferença muito grande para mim. Eu queria até que a Sueli comentasse um pouco sobre isso também, né, Vê? Porque a gente é aluno aqui, então a gente consegue entender um pouco e falar um pouquinho. E agora o nosso mestre aqui, né? E nós gostamos tanto que a gente até roubou a cena um pouco, né? O Vinícius é o convidado e a gente fala do Enneagrama porque a gente vive, né? Mas é o que eu senti, o que eu sinto é que a gente parou de reagir um com o outro. A gente parou de reagir. A gente entende o que o outro precisa, o porquê que o outro falou. E aí a gente fala, poxa, ele falou isso porque ele espera isso. Então, eu vou entregar isso. Mas se eu preciso disso, vamos complementar. Então, assim, funciona muito bem. De uma outra forma, assim, mudou realmente. O que o Rogério falou, se fosse há muito tempo atrás, a gente não teria discutido tanto. Exatamente. Né? Então, benefício da empresa. É verdade. Mas deixa eu perguntar um negócio para o Vinícius. A gente está falando de empresa. O Enneagrama é só para empresa ou qualquer pessoa pode fazer? Só para entender, assim, porque parece que é bom para todo mundo, independente de empresa, né? Exatamente. Porque, lógico, a gente como instituto, né, o Instituto Enneagrama, nós temos um viés, um foco em que a gente direciona, né, muito mais as nossas forças para o lado profissional. Porém, qualquer pessoa pode fazer Enneagrama, porque ele é muito importante. Se conhecer é uma ferramenta muito importante, que é o que vocês falaram. Agora eu entendo os limites de cada um. Isso serve para a vida. Por isso que a gente fala que Enneagrama a gente vive. Então, qualquer pessoa que deseja se desenvolver, se conhecer, se aprimorar, dar o próximo salto, pode fazer Enneagrama. Eu digo que, né, todos os grandes líderes, né, de empresas ou grandes nomes que a gente vê também dentro do mercado, eles fizeram treinamentos, investiram em autoconhecimento. E eu falo que tem também muitos nomes aí que fizeram treinamentos, inclusive com o Instituto Enneagrama. E quando a gente fala de viver Enneagrama, né, para a vida, a gente consegue aplicar isso em tudo. E a gente tem o nosso grande diferencial aqui é a nossa garantia, que é a garantia do aprendizado vitalício. Nossa, é show de bola. A palavra vitalícia no aprendizado, né? Nossa, é forte. Garantia. É forte demais essa palavra. Então, uma vez que você fez o treinamento conosco, você pode refazer ele quantas vezes você quiser em qualquer uma das unidades do Instituto Enneagrama. Porque a gente, de fato, tem um compromisso, né, com essa aplicação, essa vivência, que vocês, de fato, colham muitos resultados e para a sua vida inteira. Então, é um investimento para a vida fazer Enneagrama aqui com o Instituto. Você vai refazer, você vai ter um outro olhar numa segunda, numa terceira, numa quarta vez. Tem gente que já fez mais de 15 vezes, né? Nossa, que legal. O treinamento. E por ser uma metodologia própria, ela é viva. Então, constantemente, a gente está fazendo ajustes, melhorias. Os trainers, né, são recertificados todos os anos para garantir que eles também estejam atualizados, evoluindo, trazendo novas experiências aqui para dentro de sala, para os nossos participantes. Então, até, né,
teve pessoas que não fizeram comigo, mas falam assim, Vinícius, agora que eu sei que você está aqui na região do Alto Tietê, eu quero vir refazer. São pessoas de São Paulo, de Ferraz, de Suzano. Então, eles estão vindo, estão refazendo aqui o processo junto conosco. Ô Vinícius, aproveitando o gancho, você já deu aí a deixa aí, mas fala pra gente como que faz para fazer o curso, aonde é ministrado, qual é a carga horária desse curso, para que as pessoas que vão nos assistir já comecem já a ligar para você hoje mesmo e já manter lá a sua vaga garantida, por favor. Hoje eu atuo, tá? Minha região é Alto Tietê inteiro. Os nossos treinamentos hoje eles são feitos em Mogi das Cruzes. Nós temos ali a sala de treinamentos, a gente loca um espaço bacana, tem coffee, a gente faz uma pausa. É verdade, pessoal. Eu já tive lá, Sueli também. Chique o lugar, parabéns. Então, são 8 sessões, tá? No formato extensivo. Então, são 8 encontros de 4 horas cada um desses encontros. Então, são 32 horas de instrução. A gente, de fato, se preocupa, né, com o aprendizado. A gente traz bastante conteúdo. E a gente, né, sempre abre turmas, né, no @iEneagramaMogi. Você fica sabendo, né, de quais são as datas. Temos o formato intensivo também, que a gente faz o mesmo conteúdo, o mesmo programa, porém de forma imersiva, em 3 dias. Sexta-feira à noite, sábado e domingo, o dia inteiro. Então, a gente hoje tem esses 2 formatos de trabalho. E aí, né, o participante vem, né, ganha um kit dele, tem, né, a bolsa, a apostila, o livro, a caneta para, né, estudarem, se aprimorarem. Quando vocês, né, desejarem refazer, vocês, né, me comunicam, falam, Vinícius, quero ir refazer. Então, coloco vocês na turma, vocês trazem o material novamente para participar aí do nosso treinamento completo. Legal. Sueli, qual que é a sua experiência? É bom a gente falar porque a gente aqui já participou do curso. Então, a gente tem uns cases aqui que fez uma diferença. Eu vou falar do meu case depois que eu fiz Enneagrama, que se a Sueli tem algum case que ela lembra agora, né? A pergunta é bem dinâmica, né? Porque eu queria falar de um case que eu tive depois do curso, que eu só consegui através do curso de Enneagrama. E aí você tem algum case que você lembra? Assim, porque são vários, mas você Eu ia tem falar algum? agora, eu tenho vários. Inclusive, eu falava tanto na aula, durante a sessão, que eu falava, meu Deus, acho que eu atrapalho todo mundo, né? Todo dia eu tenho uma história nova na semana. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas eu vou ser superficial, mas falando assim, profissional, falamos, mas minha vida, meu casamento mudou muito com relação ao Enneagrama. Tanto que meu esposo vai para a próxima turma, tá certo, adorou, conhece. E aí, o mais interessante é que no final nós recebemos ali um relatório, nós que somos enneagramados. Uhum. Ele falou assim, agora eu tenho uma mulher com um manual. E por incrível que pareça, ele e o meu filho leem o manual e aí falam, mas você tá assim hoje, Su, você tá assim hoje, amor, porque isso. Então, a minha vida particular, meu casamento mudou assim muito, porque ele me entende. E eu passei a entendê-lo. E nós somos totalmente diferentes também, para avaliar, analisando, totalmente diferentes. Então, assim, falando superficialmente, meu case é o meu casamento. Mudou muito, legal, muito. Tá vendo? Na verdade, eu tenho vários cases também, que nem você falou. A parte de casamento é importante porque a gente mora com uma pessoa, a gente casa com uma pessoa e às vezes a gente não sabe o porquê a pessoa faz aquilo ou não faz aquilo. E a gente também, por que a gente pressiona a pessoa para fazer o que a gente quer, sem saber o que ela quer e o que ela gosta. Então, isso é importante. Também, para mim, fez muita diferença. Hoje, em casa, a gente consegue tranquilamente conversar e saber até que ponto cada um vai. Isso é muito importante. Mas, aproveitando que a Sueli falou do case da vida pessoal, vou falar do case do lado profissional. Eu tinha um cliente, quer dizer, eu tenho um cliente já há muitos anos, e é um cliente muito difícil de se lidar, porque ele só quer falar comigo. Né? 20 anos, quero falar com o Rogério. E depois que eu fiz o Enneagrama, eu entendi o tipo que a pessoa é, porque eu entendi o meu tipo, eu entendi o tipo que a pessoa é. E aí eu comecei a flexibilizar esse atendimento de uma forma que ele nem sentiu, que ele nem está falando coisa comigo. Passei para outra pessoa falar com ele. E hoje melhorou muito mais o nosso relacionamento. E ele não precisa mais de mim para resolver as coisas como ele precisava. Então, assim, é um case que é profissional, porque a Sueli deu um exemplo pessoal, podia dar vários pessoais aqui.
Então, que se dá. Então, assim, até para entender o nosso cliente hoje, de como ele age, por que que ele age, você com o Enneagrama, você... Nossa, foi muita diferença. E vários clientes que hoje eu também adoto, esse é um principal. E agora ele liga pra gente, assim, não precisa mais falar com o Rogério, resolve tudo sem falar comigo. Então, queria passar para vocês esse case, mas tem vários cases aí que vocês podem achar maravilhosos aí, que é muito boa a ferramenta. Parabéns, viu, Vitor? Gratidão aí por tudo. Eu que agradeço e parabenizar vocês por aplicarem a ferramenta, né? Isso é o mais importante, a gente aprender e aplicar isso para colher resultados. E, de fato, a gente não utiliza, né, só com o nosso time, com as pessoas, com clientes, com fornecedores, com parceiros. Quando você entende melhor, né, quem são essas pessoas, poxa, teve acho que até uma negociação que a gente estava conversando até em sala, né, Suelen? Verdade. Ela falou assim, nossa, Vinícius, eu identifiquei, né, esse cliente aqui, a gente está nessa conversa aqui. Eu achei que né, esse perfil aqui, o que você acha? Eu falei, olha, você está me trazendo, tá bem certeiro. Vai nesse caminho, né, que você está já pensando, você já se estruturou que vai dar certo. Então, até para fechamentos, né, ele ajuda muito para, poxa, quem é o parceiro ideal? Como é que essa pessoa ela precisa vir para compor também, né, como um parceiro aqui dentro da empresa, se ele vai funcionar ou não vai? Porque você olha para a cultura da tua empresa, vê como é que é, né, a personalidade dela, vê se também se encaixa com os trabalhos que vocês vão fazer aqui dentro. Então, é aplicação para todos os lados. A gente tem ganhos em todas as nossas esferas. Por isso que é exponencial. E a mudança ela é muito grande quando a gente, de fato, vai olhando para as pessoas de um jeito diferente. Exatamente. E analisando, você falando do Enneagrama, né? Pessoas, sentimentos, entendimento, perfis. A gente imagine o síndico de um condomínio que tem vários perfis, várias pessoas, tendo essa ferramenta na mão, sabendo operar, né? Porque, assim, você está como síndico, você está representando várias pessoas, recebendo cobranças, feedbacks o tempo todo. E, às vezes, você não entende, reage e não opera. Eu acho que, não sei o que você imagina no universo de síndico de condomínio, gestão de condomínio, essa ferramenta sendo aplicada para operar, para entender. Ele lida com gente? Oh. Tem muitos problemas com pessoas? Então, o Enneagrama ele serve para a vida dela. Legal. Porque, imagina, são muitos desafios, né, lá dentro. E, normalmente, quando as pessoas elas já chegam normalmente estressadas. Porque elas têm um problema. Você entendendo, poxa, quais são esses gatilhos, né? Porque o Enneagrama ele possibilita você entender o outro na conversa. Então, você conversando também com aquelas pessoas no dia a dia, você percebendo como elas te respondem, como é que elas reagem, vocês já conseguem identificar qual que é o padrão dela. Poxa, ela me veio desse jeito aqui, tá brava, tá estressada, pararam na vaga dela. E ficou lá o carro e ninguém acha, ela tá com o carro dela, precisa estacionar lá e tá aquela loucura. Exemplo real. É raro, mas acontece muito, né? Acontece muito. Eu tive bastante problema, assim, num outro prédio que eu morava lá. Minha vaga era bem próxima da entrada do prédio. A propícia. Era a minha vaga. E se a pessoa ela entendesse como eu contorno a situação com aquela pessoa, ele não se estressa, ele não estressa ainda mais a outra pessoa e ele consegue o quê? Tirar ela daquele estado. Porque, né, uma das ferramentas é como tratar os tipos no estresse. Olha que maravilha, né? Tratar no estresse a pessoa, olha só. Então, como é que a gente tira aquela pessoa daquela zona negativa? O que eu preciso fazer por ela para que ela, de fato, se acalme e a gente consiga conversar, tratar, né, a situação, contornar muito bem. E ela sai, muitas vezes, te agradecendo, feliz e satisfeita do que, né, às vezes, muito pior. Porque você vai conversar com ela, está muito armada, e você não sabe como desarmar aquela pessoa. E aí fica naquele embate, você fica naquela saia justa, você se estressa, você absorve aquilo que não era seu. E aí o seu dia que estava lindo, maravilhoso, que você estava resolvendo um monte de coisa naquele dia, naquele momento, sei lá, às vezes é 8, 9 horas da manhã, ele acabou com o teu dia e o resto você já não consegue mais produzir. Então, essa é a grande diferença. Se entender os gatilhos de estresse das outras pessoas, o que eu preciso fazer para, né, trazer ela de volta para o prumo dela e fazer uma boa gestão de conflitos. Isso muda muito. E aí, os síndicos como profissionais
vocês começam a ganhar muito mais credibilidade, até dentro do próprio condomínio. Fala assim, não, ele vai lá e ele resolve. É uma pessoa, né, bacana, né? Quero que ele esteja aqui. E ele vai ter o quê? Um arsenal, né, de ferramentas para utilizar em determinados momentos. Porque você falou muito bem, né? A produtividade. Você está no seu dia, começou ali, você tem um propósito do seu dia, e de repente a pessoa tira você do centro e você se perde. Então, assim, você ganha na sua produção, você ganha ali na redução de tempo de conflito. Às vezes você passa o dia inteiro num conflito com uma pessoa que é tão simples, porque você não consegue entregar para ela o que ela precisa, porque você não consegue, você não sabe. Então, eu vejo, assim, vendo síndicos, a gente que trabalha com pessoas o tempo todo, nossa, ferramenta de muito ganho. E aí, o que acontece? O feedback do morador que está lá, que é o cliente do síndico, vai ser muito melhor, porque ele vai sempre gostar da solução. Ele vai ter um problema, e a solução é rápida, e o síndico não se estressa. Então, assim, de verdade, os nossos síndicos aí, olha, vale pessoal, a pena olha, a grama. Pode assistir, que isso vai fazer diferença de vocês, tá? E outra coisa, procure o curso, tá? Que aqui é só uma pincelada, vocês não sabem o que é essa ferramenta. Essa ferramenta, além de tudo, eu acho importante também a gente ressaltar, porque a gente trabalha na área de condomínios, né? Então, a Sueli deu esse case aí, você também já morou em condomínio. Então, assim, vida de síndico não é fácil, né? E realmente, às vezes, os conflitos são conflitos que são fáceis de resolver, às vezes. E por não ter o nível de consciência ali, não ter o enneagrama, às vezes ele complica mais ainda. Então, às vezes, o síndico liga aqui pra gente, eu tô assim, cabeça quente, aconteceu isso. E a gente fala, respira, né? A gente já fez o enneagrama, né? Respira, é isso, a gente vai contornar, a gente tal. Nossa, resolveram. Então, assim, são pessoas que precisam mesmo fazer o enneagrama, viu? E realmente faz a diferença, porque quando você está com nível de consciência, você consegue enxergar lá no fundo o problema, é muito mais fácil resolver, né? Então, com o enneagrama, com certeza, essa pessoa não teria esse problema, né? E você tocou num assunto bem legal, que é a consciência. Quando a gente tem a consciência de como essa emoção ela está me afetando, porque a gente entra no estresse também. Sim. Né? As pessoas elas fazem coisas, ativam nossos gatilhos, a gente está no estresse e vem mais um problema para a gente resolver. Exato. E quando a gente não sabe quais são esses gatilhos para nós, ou quais são os nossos comportamentos em estresse, a gente passa, às vezes, muito tempo dentro desta zona. Eu cansei de ver pessoas, né, que vieram buscar o enneagrama ou vieram conversar comigo, que batendo um papo era nítido que essa pessoa ela estava num nível de estresse há meses ou se bobear até anos. E aí qualquer coisa que saia fora, que ela precise lidar, ela já trata aquilo ali como uma guerra, como um ataque. E não necessariamente, às vezes a pessoa ela só quer resolver algo simples, mas por não conhecer, não ter essa inteligência emocional, ela já vai toda armada para uma coisa muito simples. E aí ela, de fato, gera um problema muito maior. Por quê? Porque ela não tem essa consciência. Então, tomar consciência sobre si, sobre os teus gatilhos, né? Até mesmo sobre as suas potencialidades, porque tem pessoas que elas nem sabem no que elas são boas. Elas nem conhecem os próprios talentos e habilidades. E aí elas vão se cobrar o quê? Sempre do pior delas. Exato. E aí, quando elas se cobram do pior, elas ficam naquela zona de falar assim, mas eu não consigo, isso não é para mim, isso não dá certo. E aí entra naquela bola de neve e ela se afunda naquilo. Ao invés dela começar a olhar para o que ela tem de bom e o que ela pode fazer com o melhor dela para explorar novas possibilidades. Ou dentro da própria empresa, da própria profissão, falar, olha, isso aqui eu nem deveria ter colocado à mão. Eu vou contratar uma pessoa, vou terceirizar, vou automatizar. E o que eu sou bom? Poxa, é isso. Então eu sou bom em lidar com pessoas, eu sou bom em ter ideias rápidas, eu sou bom em analisar riscos. Então, aonde está a minha habilidade? Aonde que eu vou colocar a minha energia? Exato. Que é aquela regra de Pareto, né? Eu preciso colocar 20% de energia para ter 80% de resultado. Exato. Mas se eu não sei quais são esses 20% de talentos e de energia que eu preciso colocar, eu fico vivendo o contrário, né? Eu fico colocando 80% de energia Um resultado muito baixo. para um resultado muito baixo. E aí ela não vira essa chave. E aí ela fala que a vida dela é um desafio, que
né? Para os outros é muito fácil e para ela é muito sofrido. Exatamente. Né? Funciona para os outros, mas para mim não. Por quê? O nível de consciência dela é muito baixo. Então, busquem autoconhecimento, busquem ferramentas que vão fazer a sua consciência sobre você mesmo elevar, para sua confiança, a sua autoestima funcionarem a seu favor. E aí vocês conseguem dar, de fato, passos rumo aos objetivos, metas, sonhos que vocês têm de uma forma mais consciente, de uma forma mais assertiva, de que, de fato, nossa, eu estou caminhando para isso. Eu estou fazendo as coisas funcionarem porque eu me conheço, eu sei quais são os meus potenciais, eu sei onde eu posso chegar, eu sei aonde eu preciso me desenvolver. Eu falo, potencializem aquilo que você tem de melhor, não olhem para aquilo que você tem de pior, onde estão seus desafios. Ah, mas Vinícius, eu vou fazer só o que é legal? Também não. Você vai precisar fazer coisas que muitas vezes você naturalmente não tem tantas habilidades. Mas você já sabe que, ok, então para essas atividades eu vou reservar mais tempo e eu vou ganhar tempo executando as outras o quê? De forma mais rápida. E aí você equilibra, né, o seu perfil, o seu comportamento com as atividades que você tem para que você também tenha um menor impacto, né, sobre si e sobre os outros, porque fala, é uma cadeia, né? O seu trabalho ele impacta o trabalho de outras pessoas. Aí se você não faz bem ou se você demora, às vezes eu falo, uma hora de atraso em você, às vezes dá uma diferença de 2, 3 dias lá na ponta. Por quê? Porque, não entreguei hoje. Hoje é uma sexta-feira. E aí passa sábado e domingo, aí você já vai resolver na segunda para terça, aí você já perdeu 3, 4 dias. Sendo que se você tivesse adiantado aquilo ali, às vezes no mesmo dia você já tinha resolvido. Então, Exatamente. é analisar o impacto também, né, do próprio Entender. trabalho. Mas sabe uma coisa que me interessou bastante e me atraiu no Enneagrama, além de tudo isso que está falando, a gente conhece o seu histórico, a sua trajetória, e acho que você explicar toda essa trajetória de desenvolvimento de pessoas e por que agora você está no Enneagrama, eu acho que é bem legal. Porque não é de ontem, né? Não foi ontem que o Vinícius falou assim, vou trabalhar com pessoas, desenvolvimento de pessoas. Não, não foi, né? Conta para nós um pouquinho aí, Vinícius. Eu fiz publicidade e propaganda no Mackenzie. E no curso, né, da graduação, uma das matérias era a psicologia do consumidor. E eu falei, que negócio interessante, né? Entender as pessoas, o comportamento delas. Falei, interessante. Isso lá em 2006. Nossa, tá? faz tempo, Faz hein? tempo. E de lá para cá, eu tinha esse gosto de estudar pessoas, estudar comportamentos, e eu comecei a estudar muito por conta. E na época da faculdade, publicidade é um curso de humanas, né? Tinha estatística. E eu sempre fui muito bom dentro da área de exatas também. Então, eu dava aula para os meus colegas, e aí, né, todo mundo passou na matéria. Então, eu percebi o quê? Que eu gostava de pessoas, de comportamento, e tinha facilidade para ensinar também. E aí, nessa jornada, né, trabalhei durante, né, muitos anos dentro da área de comunicação, de design gráfico. Mas, lá para 2013, 2014, eu falei assim, eu quero dar um novo salto. Aí eu fui fazer pós em administração pela FGV. Entender a parte, né, mais de gestão, mais estratégica. E ali, né, na época, eu conheci, né, a Camila, que ela foi minha sócia quando eu abri a minha primeira empresa. E eu falei, agora eu vou fazer o que eu gosto. Então, comecei a me aprofundar mais em metodologias de análise de perfil comportamental, dar mais treinamentos voltados para essa área de desenvolvimento, né, de pessoas, de equipes. E nessa caminhada eu fui conhecendo o DISC, conheci Corpo Explica, já tinha ouvido falar do Enneagrama. Então eu fui, né, me formando, buscando mais conhecimentos e eu sempre gostei de coisas que me trouxessem mais profundidade. Me trouxessem, né, padrões ou funcionamentos que elas não alterassem conforme passasse o tempo. Ou que pudessem ter um viés assim, poxa, depende de como a pessoa vai responder, o que ela vai responder. Não, eu quero algo que me traga mais certezas, né, sobre a essência dela e que não dependa também de teste.
E aí eu conheci o Instituto Enneagrama. E aí eu vi que, poxa, dá para a gente mapear perfis numa conversa, na forma como ele me responde, às vezes um e-mail ou as mensagens. Eu falei, é isso, né? Esse é o nível de profundidade que eu quero entregar para as pessoas e trazer para nossa região. Então, quando eu conheci, eu falei, mas eu nunca ouvi falar disso aqui, né, na nossa região. Falei, então eu vou trazer essa metodologia para cá, porque eu acredito muito nisso. E eu sempre acreditei que quando a gente entende de pessoas, a gente consegue ter, né, uma vida pessoal melhor, a gente de fato entende de negócios, nós conseguimos ampliar, né, a nossa visão e as nossas tratativas, os nossos relacionamentos, e o nosso círculo também de amizade, ela melhora, a gente consegue entender melhor os outros, dar apoios de forma, né, mais assertivas, dar suporte para quem precisa, do jeito que ela precisa. Então, foi mudando. Então, fui fazendo várias viradas de chave dentro da minha trajetória, estudando o comportamento. Que legal. Para nós foi ótimo que você conseguiu se identificar, porque você ajudou muita gente, vem ajudando muita gente, né? É importante, porque além do propósito que você conseguiu achar, que eu acho que é o seu propósito de vida, e você conseguiu também ajudar muitas pessoas com essa ferramenta, e vem ajudando. Então, gratidão por você ter se encontrado, gratidão por você nos ajudar também, e muita gente que está nos ouvindo, que vai assistir o podcast. Gente, faça o contato, faça esse curso, aprenda essa ferramenta. Tenho certeza que vai ser uma diferencial na vida de vocês. Suelen, o Vinícius veio hoje aqui fazer essa pequena palestrinha, falar um pouquinho do podcast da gente aqui, ó, mas olha, nós vamos convidá-los mais vezes, né? Porque eu tenho certeza que as pessoas assuntos, querem, né, mais ouvir o Enneagrama, querem saber mais da ferramenta. Eu tenho certeza que você vai vir aqui, né? Você vai vir aqui novamente? Com certeza, a gente tem bastante, né, muito assunto para, né, tratar. Bastante. Nossa Senhora. A gente fica grato mesmo. Gratidão por você ter vindo. Obrigado. Sueli, fala um pouquinho aí para a gente despedir do nosso amigo, né? Mas uma despedida rápida, que vai voltar logo. Poxa vida, eu vou falar bem rápido mesmo, porque eu sou emocional, então eu falo bastante. Mas gratidão imensa, Vinícius, e acredito que você, só com essa pequena conversa aqui, esse bate-papo, agregou muito para quem vai assistir. E, gente, tudo verdade. Nós somos enneagramados, como o Rogério já falou várias vezes aqui. Dá para entender um cliente, uma pessoa, pelo e-mail que ela manda, pela mensagem que ela manda. É fantástico, é só vivendo. Quando a gente entra, a gente fala, mas como que vai ser assim? Não vai. Mas funciona. E assim, você resolve tudo com mais facilidade, muda muito pra gente. Então, Vinícius, gratidão imensa. Faço das palavras do Rogério as minhas, está super convidado para estar conosco, agregar mais para a gente. Gratidão, muito obrigada. Bom, eu que agradeço. Trouxe também um mimo, né, aqui pro Rogério. Não vou revelar aqui, né, qual que é o perfil dele, então, né, ele já sabe, vai ficar para ele, está personalizado aqui, né? Obrigado, Felipe. Nosso amigo Gustavo da Mente Criativa aqui, que tem, né, produtos maravilhosos aqui, quero te presentear aqui. Muito obrigado mesmo. Mas olha, você também não vai personalizado. Você não vai sair sem receber também o seu mimo aqui, porque a gente fica muito contente quando vem pessoas como você aqui participar do nosso podcast e dizer que você é uma pessoa muito especial. E as portas sempre precisam estar abertas para você novamente comparecer aqui, por favor. Obrigado, Rogério. Gratidão mesmo, viu? Gratidão. Eu agradeço. Gratidão. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, Rogério, Sueli, né, o Grupo RM. Muito, né, lisonjeado por estar aqui, poder compartilhar um pouquinho, né, desse conhecimento, desta ferramenta, e que a gente possa levar isso aí para muito mais pessoas. Gratidão. Obrigado. Tchau, pessoal. Gratidão, pessoal. Esse foi mais um RMcast. Se inscreve no nosso canal, curte, tem muita informação para vocês. Estejam sempre conosco.